Muito bem, eu estou aqui com o Rafael Mortari. Rafael, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa, né? Acho importante trazer o Rafael aqui, ele seguidamente está aqui no programa, exatamente por isso esse espaço é para esclarecer aspectos relacionados, por exemplo, com o mercado de capitais. Quem conhece a minha história sabe que eu comecei a trabalhar na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, depois aqui no Rio Grande do Sul, a Bolsa de Valores do Extremo Sul. E o mercado de capitais, não é, Rafael? É um mercado importante, ele é fundamental para o desenvolvimento econômico, para trazer capitalização, trazer uma situação saudável do ponto de vista financeiro, contábil, enfim, para as empresas. Obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Obrigado, Silvio. É exatamente isso que disseste, mas tem outros problemas também, né? Tem problemas, né? Claro. O mercado de capitais ele é muito importante. Agora, o problema do mercado de capitais, e eu diria principalmente do novo mercado, é que as empresas elas não se adequaram às necessidades das demandas atuais. Então, por exemplo, várias empresas hoje se enquadram no novo mercado, mas existem falhas de governança muito graves. A gente viu vários problemas que aconteceram no mercado de capitais, OGX, Vale, da Petrobras, IRB, agora mais recentemente o caso de Americanas. E muitas dessas empresas que se enquadram no novo mercado hoje, elas não atendem aos padrões de governança que precisam ser atendidos e também existe uma dificuldade imensa. Por exemplo, no caso de fraude que teve em IRB, muitos acionistas eles não conseguiram se ressarcir, ou eles não entenderam como que fazia, qual era o mecanismo que se utilizava para ir atrás do seu prejuízo, porque, infelizmente, esse assunto ele é ainda um pouco obscuro no mercado de capitais, né? Há uma certa... Aliás, sempre houve no mercado de capitais, muita gente diz, mas como é que tu consegue entender o mercado de capitais? É um mercado ainda muito fechado, né? Não tem tanta transparência, e é isso que eu acho que se exige, né? Que tenha uma certa transparência, né, Rafael? Exatamente. Por exemplo, voltando, né, novamente no caso do IRB, a maioria... IRB é o Instituto de Resseguro do Brasil. Exatamente. Eu falo assim porque eu já estou acostumado, né? Mas normalmente o pessoal está ouvindo o IRB, então é o Instituto de Resseguro do Brasil. Isso. Tá. Então, assim, a maioria dos acionistas que tiveram esse tipo de prejuízo, quando, por exemplo, procuraram o nosso escritório, eles não sabiam que o único mecanismo para ressarcimento era através de arbitragem. E uma arbitragem ainda específica na Câmara de Mercado da B3, ou seja, não é qualquer Câmara de Mercado, não é qualquer tipo de ajuste particular que se faz. Quando ele compra a ação, existe no estatuto da empresa uma cláusula compromissória onde obriga esse acionista a qualquer tipo de discussão que venha a ter com a empresa ser através da Câmara de Mercado da B3. Isso é ótimo porque, nesse sentido, os árbitros que são escolhidos, eles têm um entendimento muito mais apurado de forma técnica do que o juízo, porque os juízes hoje em dia eles precisam entender, por mais que a vara seja especializada, eles precisam entender de vários assuntos ao mesmo tempo. Os árbitros não, são profissionais de mercado dedicados, com muita experiência no assunto, então, obviamente, as decisões elas tendem a ser mais acertadas. Agora, o problema é que, por exemplo, teve um acionista que teve um prejuízo de R$100 mil. Na Câmara de Mercado da B3, ele vai gastar, no mínimo, 450 a 500 mil reais para discutir aquele prejuízo que ele teve. Não faz sentido algum, né? Claro, que ele gaste 450 mil reais para discutir 100 mil reais. Agora, o problema todo é que poderíamos dizer, né, e muitos advogados, grandes juristas também já disseram que seria um impedimento de acesso à justiça isso, mas a STJ já decidiu, infelizmente, o único meio para se recuperar o prejuízo do investidor é através da Câmara de Mercado da B3. Então, a gente acha que é positivo pelo julgamento mais técnico da demanda, só que, infelizmente, é muito caro, é fácil ser solucionado isso, mas, infelizmente, CVM, B3 e a legislação em si, elas não são tão favoráveis para o pequeno acionista. Rafaela, a Bolsa de Valores ela funciona assim como uma fonte de capitalização das empresas, né? Isso é importante. As grandes empresas elas nasceram pequenininhas, acabaram ao longo da sua vida útil, acabaram se abrindo capital, indo para a Bolsa e tal, se capitalizaram ali. São grandes empresas, inclusive multinacionais. Como é que está hoje, como é que tu vê esse mercado de abertura de capitais e de acesso às empresas que estão sendo construídas, que estão vivendo aí um momento importante da vida delas, de se incorporar na Bolsa de Valores?
Eu acho positivo, acho muito positivo. O problema todo é que, conforme eu comentei, as empresas parecem não estar preparadas para o novo mercado. Então, assim, a abertura de capital, esse capital mais pujante na economia é muito bom. Isso aí fortalece o nosso sistema econômico, mas, voltando, né? Os acionistas, as pessoas, os investidores que confiam, que compram a empresa, infelizmente eles estão desassistidos hoje. Então, é benéfico que mais empresas elas ingressem no mercado de capitais, só que infelizmente revela que as empresas elas não estão tão interessadas, claro, não vou generalizar, né? Claro, Mas claro. Grandes empresas elas não estão tão interessadas no pequeno acionista. Então, elas tomam o capital dele, mas não respeitam ele na hora de demonstrar a conformidade, o alto grau de governança e até mesmo quando tem um problema, o relacionamento da empresa com o acionista ser efetivo e eficaz. Um exemplo, no caso de Americanas, tu envia um e-mail para o RI da empresa, tu não recebe um retorno, né? Ou se tu recebe o retorno, o RI é relação com os investidores, né? Existe um segmento específico que é para atender somente os investidores. Então teve todo esse caso, essa fraude, esse rombo de mais de 20 bilhões e o pequeno acionista, querendo entender o que foi que aconteceu, já que obviamente ele confiou na empresa, ele envia um e-mail, ele entra em contato com o setor de relacionamento. Não respondem, respostas vagas. Então, de certa forma, isso prejudica muito o investidor ou aquela pessoa que estava na poupança, que pensa numa renda fixa e que quer sair, quer abrir os seus horizontes, né? Quer melhorar o investimento ou quer acreditar em empresas, quer fomentar, o mercado em si acaba afastando. A gente vê, por exemplo, que existe uma linha do tempo em que o acionista era completamente desatendido até hoje que ele é parcialmente atendido. Nós tivemos, por exemplo, o caso da OGX, né, que a maioria dos acionistas, naquela época, as pessoas estavam engatinhando ainda no mercado de capitais, não tinha muitos CPFs, deu aquele grande problema com a OGX. As pessoas não sabiam o que poderia ser feito. Então, elas aguardaram algum tipo de decisão da CVM, acreditando que a CVM tinha um condão, a responsabilidade de indenizar o acionista. Lê do engano. Então, se eu não me engano, faz 2 anos que saiu uma decisão da CVM contra a OGX e ainda a própria CVM diz: eu não tenho a responsabilidade de indenizar individualmente o investidor. Você tem que procurar os seus direitos através da via correta para ser ressarcido. Então, existe uma linha do tempo onde o acionista não fez nada, era completamente desatendido. Caso da Petrobras e da Vale, onde somente os institucionais conseguiram reclamar algo e entrar com arbitragens para discutir seus prejuízos. Afinal de contas, a arbitragem é muito caro, somente os grandes fundos tinham esse recurso para litigar com a empresa. E até que surgiu o caso do IRB, né, que o Instituto de Resseguros, que, através de um cliente nosso, até o Instituto Empresa, foi reunido vários acionistas em que, neste contexto, conseguiram se reunir para fazer uma divisão de custos e reclamar os prejuízos que tiveram com a empresa. Agora, temos mais recentemente o caso de Americanas e esse problema também contra as auditorias, né? Porque é positivo que as empresas elas entrem no mercado de capitais, até porque elas são auditadas. Agora, a gente vê, por exemplo, no caso do IRB e de Americanas, era a PwC que auditava. E por que ela não achou as fraudes, né? A auditoria ela não tem a responsabilidade de achar fraudes, mas no momento que vem a mercado alguma informação de que existe um problema contábil grave, a auditoria ela precisa, no mínimo, fazer uma nota de referência, algum tipo de esclarecimento, uma ressalva. Tem que ter acesso a isso, a esses dados também, essas informações. Tem que ter acesso. Né? Então, o Silvio, como investidor, ele vai lá e ele compra a ação acreditando que o balanço da empresa está correto. É verídico, né? Ele reflete aquilo que é exatamente... E por que a auditoria não tem responsabilidade? Claro. Então, são questões que são complicadas. Nós, como escritório de advocacia e vários institutos no Brasil inteiro,
a gente faz algum tipo de ativismo, porque no final das contas a gente está sempre querendo ajudar o pequeno investidor. Claro, né? claro. Desde o mercado fracionário até alguém que tem alguns milhões de reais, mas ainda assim é um acionista que é minoritário. Então a gente vê que precisa de uma alteração no contexto de respeito ao investidor no Brasil, principalmente o pequeno acionista, que é a maioria, né? Então a gente vê que sim, respondendo e finalizando, é positivo que as empresas entrem no mercado de capitais, mas elas precisam ter uma governança corporativa, o tal do ESG. Se foca muito no E, o S e o G se esquece, né? Que seria a parte da governança. Então, empresas entrem no mercado de capitais, queiram oferecer as suas ações para os investidores, mas respeitem o mínimo de governança para que os acionistas não fiquem desassistidos ou que eles confiem na empresa e a empresa ela devolva a própria confiança que foi depositada nela. Na verdade, eu quando comecei lá minha carreira como economista, logo que me formei, eu trabalhei como auditor independente, também uma empresa grande aqui do Rio Grande do Sul e depois do Brasil. Mas naquela época, fim da década de 70, ainda nós estávamos praticamente começando o mercado de capitais, estava se profissionalizando. Me lembro que tinha a Bolsa de Valores aqui do Extremo Sul e tal. Mas hoje não, hoje esse mercado é bastante complexo, é um mercado atrativo, como tu mesmo diz, assim, as empresas precisam, né, demandar o mercado de capitais. Mas é claro que é preciso esse cuidado, né? Porque quando tu cuida do acionista minoritário, significa dizer que tu estás fazendo com que haja naturalmente um campo profícuo para que novas empresas também venham, porque é o investidor pequeno esse que dá a base toda de sustentação para o mercado, não é verdade? Exatamente. E assim, né, Silvio? Bom, tu verifica que vários problemas vêm acontecendo no mercado de capitais. O caso de Americanas é o maior caso de corrupção ou de escândalo financeiro da história do Brasil. Então, de escândalo corporativo, no caso, né? Claro. Então, como que o Silvio ou, enfim, qualquer outra pessoa que esteja na renda fixa vai entrar no mercado de capitais, vai comprar ações de alguma empresa se ele vê, opa, está tendo muito caso de corrupção, de escândalo aqui. Como que isso acontece, né? Como que é solucionado isso? Então, assim, eu vou ser ressarcido se isso acontecer? Então, eu acredito que a resposta que precisa ser dada, por exemplo, existem arbitragens em andamento, tanto no caso IRB, quanto no caso da Vale, no caso da Petrobras também, agora mais recentemente no caso de Americanas, em que precisa existir um julgamento de condenação forte, de condenação que ressarça integralmente os acionistas para passar uma mensagem que se o Silvio, se o Rafael quiser comprar empresas de uma ação e ela não respeitar esse acionista, ele automaticamente vai receber... Automaticamente não, né? Mas através de uma discussão e de uma comprovação depois que a empresa ela tem culpa, que esse acionista ele vai receber seus 1.000, 2.000, 10.000 ou R$1 milhão de volta. Ou seja, ela deposita essa confiança na empresa e o sistema de arbitragem, os árbitros, eles vão proteger esse acionista para ressarcir ele do prejuízo que ele teve por uma falha de governança ou por uma fraude que é corporativa que a empresa ela exerceu. Então, as empresas elas acabam, vamos dizer assim, tentando fugir da sua responsabilidade porque elas dizem que foram vítimas dos seus próprios administradores. Poxa, mas quem é que escolheu a administração da empresa? É verdade. Né? Então, assim, eu concordo em parte com isso. A empresa, sim, ela pode ir atrás dos seus administradores depois para se ressarcir, mas ela tem a necessidade de indenizar o investidor que foi lesado. Se ela, então, assim, ela teria um direito de regresso contra seus administradores, seus controladores, mas o acionista não tem nada a ver com isso. O acionista precisa ser ressarcido e a mensagem que precisa ser dada para o mercado de capitais é que somos um mercado sério. Confiável. Confiável. Investidores, comprem as empresas que são listadas na Bolsa do Brasil, porque aqui vocês têm a garantia de que nada de errado irá acontecer ou quando acontecer, vocês serão ressarcidos. Obviamente, mercado de renda variável
também existe o risco que é inerente ao mercado variável. Uma tese pode ser ruim ou ser boa, dependendo da questão da economia, a época que se compra alguma determinada ação, se a commodity está em alta e em baixa, obviamente que a empresa ela pode ter uma desvalorização, mas aí é do jogo, né? O que não é do jogo e o que a gente não pode aceitar é uma fraude ou alguma falha de governança grave que cause uma compra do acionista de uma ação com sobrepreço, ou seja, toda essa falha que é informacional, o dano informacional que é causado ao acionista, isso nós não podemos permitir e nós temos que combater com todas as forças possíveis. E para o bem do mercado, né, para que haja confiabilidade no mercado e porque o mercado de ações, as bolsas de valores são importantes, é um mecanismo fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Exatamente. Rafael, obrigado, um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam, né? Porque vocês também fazem parte desse processo todo, né? De tornar esse mercado um mercado não só atrativo, continuar atrativo, cada vez mais atrativo, mas também traga no seu bojo essa sustentabilidade da confiança do investidor, seja ele pequeno ou grande, porque isso faz bem. Exatamente, Silvio. Eu que agradeço o espaço e a minha última mensagem é que o investidor ele analise bem as empresas em que vai depositar sua confiança, que vai depositar o seu capital, mas que ele também saiba e vá atrás da informação que quando existe algum tipo de problema, alguma fraude corporativa, alguma falha de governança grave que ele não aceitou quando ele jogou esse jogo, que ele vá atrás dos seus direitos e ele requeira a indenização que acredita ser devida. Perfeito. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.